noite, bem-vindos novamente, né? Temos aí um pequeno atraso, mas já aceitei todo mundo que estava chegando. Vamos ver de onde a gente parou? Então, vamos lá. Então, no nosso último encontro, a gente viu um pouco aí sobre a divisão dos corpos, dos agregados, da constituição, né, do ser humano, de acordo aí com algumas fontes gnósticas. E aí a gente vê que tem aí uma divisão de espírito, corpo e alma, né? E é bem comum ver, então, que essa ideia, inclusive repetida pelo Irineu, de que a alma, ela tem uma escolha, né? Ela pode escolher se voltar para o espírito ou ela escolher se voltar para a matéria e para as paixões animais. Isso também de acordo com as tradições espirituais, né? Tanto na Kabbalah, como a gente vê aí a ideia de Ruá e Nefesh na Cabala, né, como o Espírito de Deus que paira sobre as águas e que preenche o ser humano, e o espírito psíquico que anima todos os seres animais, inclusive, né, que tem aí a Nefesh, a alma, né, os animais têm alma, mas só o ser humano é dotado de espírito. E isso acontece no mito gnóstico dentro de um certo momento do mito, depois de que o ser humano já é criado. Inclusive, uma pessoa comentou, né? Eu não costumo fazer muitos paralelos aqui com a nossa ciência, apesar de eu gostar de ciência, mas para não ficar aquela coisa forçada e confusa, eu prefiro me ater ao que os gnósticos dizem. Cada um aí dentro da sua especialidade faz as conexões e os paralelos que achar mais adequado. Mas uma pessoa comentou hoje lá no canal do YouTube, dizendo assim, parece o homem pré-histórico, né? O Homo neanderthalis, o Homo sapiens sapiens, assim, aquelas primeiros desenvolvimentos do ser humano, e depois ele adquire a mente, e aí o desenvolvimento de repente acelera. A gente vê na doutrina secreta e nesses textos como o livro de Enoque, que fala das relações com os anjos e os gigantes, essa ideia de que há um momento em que a humanidade meio que desperta. No apócrifo de João, vai ser dito que o filho único, o filho que vem de Barbelô, né, aquele raio, o Cristo, né, ele pede a Barbelô que lhe seja dada a mente. E aí a mente é dada a Cristo. E esse Cristo que, como espírito, o Ruá, é soprado dentro da humanidade, então a gente tem aí também a questão da aquisição da mente logóica, né? Lembra um texto que a gente viu do Plotino falando dos logoi, né? As atividades logóicas, ou seja, aquelas atividades concernentes ao logos dentro de nós. Aquilo que é do espírito dentro de nós nos leva ao caminho de busca da beleza e da sabedoria, diferente das atividades da alma terrena, né? O Plotino também faz essa distinção aqui, só como curiosidade, como gancho para a gente. Então, a gente terminou terça passada vendo essas questões da constituição, de como é formado o ser humano, e essa luta da alma em se libertar das amarras, dos grilhões, das correntes, do falso espírito, né, que amarra ela nas sensações e nas sombras no fundo da caverna, projetadas, que enganam a alma e fazem ela buscar o conhecimento daquilo que é irreal e não do real. Os gnósticos fazem essa distinção da verdade, da realidade, né? A verdade como aletheia, né? A verdade é aquilo que vem do Peroma, a verdade é a verdade de Barbelô, da pronoia, do Cristo, e aquilo que pertence ao mundo, por pertencer ao tempo, né? Por pertencer ao Yaldabaoth, e por ser uma cópia, um reflexo, é irreal. Lembra até um pouco a ideia de Maia, do véu de Maia, como a gente já conversou em outros encontros. Nesse último encontro, a gente também falou dos dois vasos, né, o vaso de vidro e o vaso de argila. E o vaso de argila, né, simbolizando os dois elementos mais inferiores na manifestação, ou seja, a água e a terra, né, inferiores no sentido de que estão mais densos e são mais abaixo, são mais perto do caos, né? E o vaso de vidro representando o fogo e o ar como aqueles elementos que se aproximam do espírito. E essa ideia de que nós somos esse vaso, né? E nós podemos nos transformar em vasos mais adequados para o recebimento das águas da vida, ou o recebimento desse sopro, desse ruá, desse sopro divino em nós, como o poder da luz, ou o Cristo interno. E a gente tem essa ideia dicotômica, assim, de que o vaso de argila, que é justamente a alma ligada ao falso espírito, e a alma totalmente ligada às questões do corpo, da matéria e dos sentidos concretos, é um vaso que se quebra, enquanto que o vaso de vidro é um vaso que se renova, porque ele pode refletir a luz desse sopro espiritual. E, por último, né, a gente viu que os valentinianos e Paulo vão dividir aqui em pneuma, psique e lê,
E isso vai ser um motivo do Irineu ficar falando sobre o que os gnósticos ensinam, né? É como alguém comentou hoje, eu não lembro quem, mas o Irineu estudou bastante os gnósticos, né? Ele estudou bem para dizer o que eles diziam, para depois dizer a opinião dele. Então a gente agradece ele a isso, porque ele fez um resuminho aí, que agora a gente tendo acesso a Nag Hammadi e outras descobertas, a gente vê que realmente era aquilo que eles estavam dizendo, só que a gente pode ler agora sem o viés e interpretação do Irineu. Mas ele vai dizer justamente, ó, esses gnósticos, eles dividem o ser humano em 3 tipos, os pneumáticos, os psíquicos e os ilíacos. Isso é uma característica do ensinamento gnóstico. Hoje a gente vai ir para o parágrafo 52 do Evangelho de Filipe, mas antes eu queria fazer um ganchinho final sobre esse tema, porque eu tinha selecionado para vocês, só para a gente ver de exemplo, dentro da formação aí do Novo Testamento e das doutrinas da igreja e do que ficou o cristianismo, a gente vê um exemplo dentro da Bíblia de passagens que, na minha opinião, né, vocês podem discordar, mas que, na minha opinião, vão falar justamente dessa questão do vaso que se quebra e que morre, e, portanto, pertence aos mortos, e também nessa questão da divisão dos 3 tipos de pessoas, e do fato de que o vaso de vidro, ou a alma que se abre para o espírito, que se volta para o alto e se despoja das suas vestes terrenas, não no sentido de abandonar o corpo, mas abandonar esses apegos do corpo, essa alma, ao voltar-se para o alto, ela é capaz de receber o Cristo, né, o Cristo interior, ou o poder de luz, o verdadeiro espírito, né? Então, eu peguei 2 das cartas paulinas e selecionei 4 passagens apenas de cada uma, só para ilustrar para vocês, como curiosidade, para a gente dar essa ótica, essa lente gnóstica em textos que às vezes estão no Novo Testamento e ver se para vocês isso faz algum sentido. Então, a primeira carta que eu peguei, né, lembrando que algumas das cartas paulinas são falsas e todas elas foram editadas e adaptadas para caber dentro do material novo testamentário, né? Então a gente tem que ter muito cuidado ao ler, não é exatamente um texto como Nag Hammadi, que ficou ali parado no tempo e ninguém mexeu mais. Mas a gente tem a carta aos Coríntios, que essa é uma das consideradas verdadeiras, né? Claro que tem toda aquela linguagem do Paulo, então a gente está um pouco, né, incomodado às vezes com a linguagem que a gente adquiriu da igreja, mas vamos tentar ler com uma lente gnóstica. Então ele diz o seguinte: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida do Cristo se manifeste também nos nossos corpos. Veja, ele está falando da manifestação do Cristo nos nossos corpos. Ele não está falando em acreditar em Jesus como o Deus e só segui-lo. Ele está falando do Cristo manifesto dentro de nós. Me lembra um pouco a doutrina gnóstica, né, posteriormente. E essa questão da mortificação do Senhor, é claro que a gente é acostumado aí com a catequese cristã católica, né? A gente vai pensar a mortificação como a crucificação lá, Jesus, as chagas e a morte na cruz. Mas para o gnóstico, e aqui eu não sei o que o Paulo está falando, eu não estou afirmando, né, mas só refletindo com vocês, para o gnóstico, a mortificação, ou seja, a vinda ao reino da morte, ou o sacrifício do Cristo, como o Logos que vem ao mundo da matéria, é justamente essa descida do Cristo. O Senhor aqui como o Cristo em nós. A mortificação de Cristo em nós é a vinda desse poder divino, dessa centelha divina que sai do pleroma e penetra o mundo da perecibilidade, o mundo da morte, o mundo que é uma prisão. Então, se a gente entender isso, compreendendo, né, que o Cristo veio ao mundo e ele veio no nosso corpo, que a gente busque, então, encontrar o Cristo dentro de nós. E isso vai estar de acordo com o Evangelho de Tomé. Do reino de Deus está em vós. Busque dentro de vós. Achei que podia caber. Uma segunda passagem. Temos confiança. Vejam aqui, ele não está escrevendo um livro, ele não publicou numa editora, ele escreveu para um grupo que está acostumado com esse assunto, com a linguagem dele. Então a gente tem que dar esse crédito, esse filtro. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor.
Quem é que desejava deixar o mundo da matéria, deixar o corpo material, abandonar as vestes do mundo para habitar com o Senhor no pleroma? Quem é que fala sobre isso? São os gnósticos. Essa ênfase do abandono da matéria, o abandono do corpo, que inclusive é repetida até virar até uma caricatura, é um ensinamento gnóstico. Esse abandono do si mesmo, né? Então, o Paulo está dizendo, nós temos pistes, nós temos confiança, nós temos fé e desejamos deixar essa habitação terrena para habitar junto com as luzes no pleroma. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa passagem aqui é super gnóstica. Voltando aqui ao vaso de vidro, ou a alma que recebe ruá, ou o espírito, o pneuma divino, como esse Cristo. Quem é Espírito Santo no texto gnóstico do Apócrifo de João? É um dos nomes da Barbelô. Ela é o Espírito Virgem Invisível, e por isso Cristo é o Filho da Virgem. O Logos Cristo, o Cristo cósmico, a centelha divina que vem ao mundo e se mortifica no mundo, se sacrifica vindo ao mundo, é o Filho da Virgem, que é o Espírito Santo. Então, nosso corpo é o templo desse Espírito. Porque lá no mito gnóstico, quando a Sofia pede ajuda, depois de criar o Yodabaô, né? Eu falei isso muitas vezes já, vocês já sabem de qual. Quando a Sofia pede ajuda, ela pede ajuda para quem? Ela pede ajuda para a Pronóia, que é outro nome de Barbelô, ou o Espírito Virgem Invisível. E a Pronóia, esse Espírito Santo que envia um auxiliar, ou seja, seu único filho, para se sacrificar no mundo e salvar a alma que caiu. Então, se a gente lê isso depois de ler os mitos gnósticos, eu acho que faz mais sentido. Talvez eu esteja enganada. Então, eu faço esse exercício com vocês. Cada um reflita por si. Mas eu vejo aqui o Paulo dizendo que o nosso corpo é justamente aquilo que a gente viu nos slides anteriores, esse corpo que é o vaso, que é o receptáculo para o poder de luz. O espírito é o poder de luz, é o pneuma. E esse pneuma habita em nós. E ele é proveniente de Deus. Ele é proveniente do Mãe-Pai. Então, esse corpo é preenchido com esse poder divino. E esse poder divino não é nosso. Ele é de Deus. E nós, ao acessar esse poder, nós nos tornamos parte de Deus. Nesse sentido, os gnósticos estão repetindo a máxima de que sois deuses e que o vosso corpo é um reflexo do corpo do Adão divino, do Adão celestial. E aí, por isso que os gnósticos também vão ser acusados de se acharem importantes, porque o ensinamento mais tradicional foca no quê? Na gente ser subserviente, obediente, uma criancinha obediente que obedece o Deus, né? A gente é obediente, a gente acredita, a gente tem fé. E o Paulo aqui está dizendo, mas o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós. E vós sois esse Espírito. Porque quando a gente encontra essa unidade divina, nós deixamos de ser a nossa personalidade, nós nos unimos à divindade, à totalidade, que é uma experiência de iluminação, né? Uma experiência de ápice espiritual. E ele continua, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E aqui que entra aquele papo do corpo de Cristo, que a gente já falou algumas vezes, que eu sei que é um assunto que é confuso para mim também, mas a ideia desse corpo celestial, que é tecido, e o corpo humano, que é uma imagem desse corpo celestial. O Cristo como a imagem do Pai, o Cristo como o raio de luz, que é a luz da fonte, que é o Pai. Então, essa fonte é um só, ele é uno, é um. Não é não dual, né? Só que esse corpo, à medida que aparece, né, o Cristo, a gente até tem na Kabbalah, então a Sefiró, a coroa,
né? E aí vai criando aquela imagem que vocês já viram provavelmente em encontros anteriores nossos ou em livros de Kabbalah, livros Rosa Cruzes, livros de Hermetismo, aquela imagem dos poderes divinos construídos dentro da imagem de um corpo humano, de um grande corpo humano. Então, o corpo é um, e ele tem muitos membros, ele tem muitos éons. Mas todos esses éons pertencem a uma unidade, uma totalidade, e assim é Cristo. Então, aquele que encontra o Cristo dentro de si, encontra também a unidade. Quando a gente, talvez simbolicamente, né, recebe o corpo de Cristo, que não é comer uma hóstia, né, e dizer amém e dar lugar para o próximo na fila, o corpo de Cristo é manifestar essa totalidade em nós, porque aquele que conhece a si mesmo conhece o todo. Se o apócrifo de João e todos esses outros textos vão falar de como o corpo é construído pelos arcontes e pelos poderes e pelos daimones, como um molde do corpo do homem celestial, esse Pigera Adamas, esse Adão primordial, que é um Adão celeste, não é um Adão humano, né? Então, à medida que a gente conhece a nós mesmos, a gente conhece a origem, a gente deixa de ser cópia e a gente se torna original, a gente se torna autêntico, e ao ser autêntico, nós nos tornamos unos novamente, porque o nosso destino é o retorno à unidade. E aí ele termina: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A igreja vai usar essa passagem para dizer: vocês são ovelhinhas aqui da paróquia, cada um de vocês é responsável por manter a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas será que é isso que está sendo dito aqui? Ou ele está dizendo que vós sois Cristos, o Cristo habita em vós, a centelha divina é a imagem do Cristo dentro de vós, e se você encontra isso, você se torna um Cristo. E aí ele continua, bem gnóstico: e há corpos celestes e corpos terrestres, há vasos de vidro e há vasos de argila, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Ele também está falando dos vários tipos de corpos e das psiques que nesses corpos habitam. E uma é celeste e a outra é terrestre, assim como os dois vasos que a gente viu no Evangelho de Filipe. Bom, essa foi só uns trechos da carta aos Coríntios. Vamos a... Semeia-se o corpo natural e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se há psique ligada a ilê, há psique ligada a pneuma. Se há vaso de argila que quebra e morre, há vaso de vidro que volta e se torna vivo, porque possui espírito. Então, a gente vem ao corpo humano no mito. A alma desce, a alma vive a experiência no corpo terreno, no corpo natural. Mas quando a experiência da ressurreição, e veja aqui, semeia corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Não parece que ele está dizendo que a experiência da ressurreição não é um fato histórico isolado? Porque para a igreja ficou como um fato histórico. Morreu e ressurgiu no terceiro dia. E aí tem até as chagas e, teoricamente, Tomé quis botar o dedo para ver se era de verdade, etc. Mas aqui não parece que ele está dizendo: olha, se você viver a experiência no corpo natural da forma adequada, você pode encontrar a experiência da ressurreição no corpo espiritual. Porque há os dois. Ele está afirmando que há. Não só do homem Jesus, mas de todos aqueles que buscam o Cristo interno. E na carta aos Romanos, também é só alguns trechinhos. Novamente, eu coletei essas passagens tendo em mente essa ideia do vaso e dos corpos, os que se voltam para a morte e os que se despertam para o espírito, e todo aquele que desperta para o espírito se torna vivo. E na tradição gnóstica, a linguagem do tornar-se vivo é não ser mais sujeito aos sofrimentos da morte e à prisão dos arcontes que nos obrigam a voltar em novos corpos. Então, Jesus é um vivo porque ele venceu
as autoridades e os poderes. Ele não venceu os soldados romanos e ele nem lutou contra o imperador de Roma, né? Ele não estava fazendo política, ele estava dando um ensinamento espiritual de libertação das almas. Bom, o que diz Paulo para os romanos? Falei de romanos, agora vamos ver o que ele dizia para o grupinho dos romanos. O que era a igreja de Roma? Não tinha igreja de Roma na época de Paulo. Era um grupinho que funcionava dentro da casa de alguém. Inclusive, na carta aos Romanos, uma curiosidade aí para botar uma pulga para vocês atrás da orelha, ele fala o seguinte: saudações a Rufus, que é filho da minha mãe. Será que Paulo tinha um irmão que vivia em Roma e na casa desse irmão funcionava um grupo de cristãos que queriam aprender algo sobre o Cristo? Eu fico imaginando como é que era. Bom, ele diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Novamente, uma linguagem bem gnóstica. Os mortos, vivos, os mortos que enterrem os seus mortos. Os mortos são os que estão sujeitos ao falso espírito. Os mortos são os que não têm pneuma desperto, que o pneuma não preencheu o nosso vaso da vida ainda. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Os gnósticos que querem se livrar, né, do mundo, até quando vão falar os manuaizinhos oficiais aí. O que é gnosticismo? Os gnósticos ensinam que existe um Deus mau e eles querem se livrar do mundo porque a matéria é má e o mundo é mau e eles querem abandonar os corpos. É isso que dizem os manuais mais básicos sobre os gnósticos. E o que o Paulo está dizendo? O corpo da morte. Qual é o corpo da morte? É o corpo da argila, o corpo que quebra, o corpo que morre, o corpo da corrupção, o corpo prisão, diferente do corpo de luz, o corpo de ressurreição, a veste que nos dá o retorno à casa do Pai. Por quê? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quem vive segundo a carne, morre. Quem vive segundo o Espírito, vive. O que o ensinamento gnóstico vai dizer? Que a alma tem uma escolha. Se ela se deixa levar pelo poder de fogo unido ao falso espírito e se manifesta no corpo físico, ela é uma morta. Se a alma encontra a intuição da sabedoria e desperta a hipnóia da luz, que é a gota do espírito em nós, e faz a união com o espírito, que é o Cristo interior, ela se torna viva. Então, novamente aqui, ó, pneuma, psique e ilê. Quem vive por ilê é morto. Quem vive por pneuma é vivo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Pecado é, na visão gnóstica, fazer conduções conduzidos cegamente pelo falso espírito e seus arcontes que nos levam a vícios, que nos levam a causar sofrimento a nós mesmos e aos nossos irmãos de jornada na vida, né, a partir do que a gente manifesta com o nosso egoísmo, com a nossa inveja, o nosso ciúme, a arrogância, a raiva, a violência, a gula, a ambição, a ganância, tudo aquilo que faz a alma pecar. Ela peca porque ela erra o alvo, porque o verdadeiro alvo é o Cristo que está em nós. Então, aquele que é conduzido por essas forças que nos levam a más ações, se volta para aquilo que é mais denso, aquilo que é de ilê, aquilo que é mais material e, portanto, é morto. Mas se a gente consegue se desvencilhar desses poderes que dominam a maior parte da nossa vida e que fazem a gente ter descontrole emocional e sofrimentos psíquicos muitos, e a gente busca o Espírito e o Cristo em nós, então, por causa da justiça ou da lei, no sentido do Dharma, a lei, a justiça, aquilo que é reto, bom e verdadeiro e justo, lá para Platão, então nós nos tornamos vivos, porque nós nos tornamos como Cristo. E aqui o Paulo está dizendo com todas as letras,
Não é porque você acredita em Jesus, não é porque você aceitou um dogma, até porque esses dogmas, com seus concílios, só foram criados aí depois, no ano 200, no ano 300, no ano 400, né? Aqueles concílios de Nicéia, Constantinopla, etc. Paulo está escrevendo aí no ano 50. Ele está falando do Cristo em vós. Ele não está dizendo que você tem que aceitar Jesus, e nem que você tem que acreditar no dogma, e que você tem que ser subserviente à igreja. Ele está dizendo: Cristo está em vós, e o Espírito vive por causa da justiça. Achei ele bem gnóstico. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Que linguagem chata, né? Eu acho super chata, confesso para vocês. Mas a gente vai filtrando. O homem velho, aquilo que em nós é do passado, aquilo que não nos pertence mais. As vestes que no hino da pérola a gente tem que tirar, a gente tem que se desfazer delas. E até eu peguei uma passagem para lembrar vocês lá do... Cadê? Só um segundo. Aqui, eu peguei uma passagem do Evangelho de Tomé. E aí muitos de vocês talvez não tenham acompanhado, mas vamos lembrar que é bom lembrar do Evangelho de Tomé, que está no mesmo códice do Evangelho de Filipe. Vamos lá. No Evangelho de Tomé, os discípulos, no dito 37, perguntam para Jesus: em que dia você vai aparecer para nós? Em que dia te veremos? Será que eles estão perguntando quando que a gente vai ver você, Jesus? Ou quando nós vamos ver o Cristo? São duas perguntas possíveis. Não sei como seria no original. Mas aí Jesus teria respondido: se vos despojares do vosso pudor e como crianças tirardes os vestidos e colocarem as vestes aos vossos pés, percebereis o Filho do vivo e não conhecereis mais a morte. Então, os discípulos perguntando: quando a gente vai te ver? E Jesus vai responder: quando vocês tirarem essas vestes e colocar nos pés, e aí vocês verão o Filho e se tornarão vivos e não terão mais temor. E aqui, o que o Paulo está dizendo? O velho foi com ele crucificado, o velho foi largado, né? A experiência da cruz é a experiência da transcendência, a experiência de acessar o espírito e se libertar daquele limite horizontal que representa o limite do Yaldabaoth e da matéria. O Cristo é o raio que atravessa todos os reinos. Ele atravessa o limite, ele penetra na matéria e ele é capaz de voltar. Então, o velho é crucificado para que esse corpo de pecado, ou seja, essas vestes que carregam as ações atribuídas ao falso espírito, essas vestes que carregam o nosso destino amargo, ou essas vestes que carregam tudo que a gente fez de apegado e de vicioso aqui na Terra, elas são desfeitas. A gente deixa para trás e a gente não serve mais a isso. O que a gente viu no último encontro é justamente isso. A questão de que a alma, quando ela alcança o poder de luz e ela desperta o Cristo interior, ela se desliga do falso espírito do destino. Ela deixa para trás esse corpo do homem velho. Ela abandona aquilo que mantinha ela presa. Ela liberta as correntes. Ela se liberta da dor, do sofrimento e da ignorância, porque ela vence a ignorância através da sabedoria, e por isso ela é Sofia. Sofia, né, imbuída desse Eros, desse fogo, Logos, essa luz que é o Cristo, ela é uma alma inflamada de amor, de paixão, de sabedoria, que ascende em direção ao poder de luz e encontra o Cristo interior. E quando ela faz isso, ela automaticamente se liberta de tudo aquilo que prendia ela no mundo sensível ou no mundo do Yaldabaoth. E tudo isso que representa o Yaldabaoth é justamente esse corpo denso, né? Esse corpo de argila, aquilo que faz a gente ficar preso nesses ciclos. Então, o Paulo aqui está falando
do corpo do pecado. O que é o corpo do pecado? O corpo que é regido pelos arcontes, pelo Yaldabaoth e pela matéria, ele é desfeito. E a gente não serve mais esse corpo. Esse corpo não nos controla mais, porque nós tivemos a experiência da ressurreição e encontramos o corpo de Cristo. Então, todo aquele simbolismo que a igreja usou aí nas atividades da Eucaristia, etc., o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, né? O que isso quer dizer? Fica assim falando como uma coisa vazia de significado. Mas se a gente entende isso como nós nos tornarmos como Cristo e recebermos essas vestes de luz e abandonarmos o corpo dos arcontes, ou o domínio que os arcontes têm em nós, existe nos mitos gnósticos, no ensinamento gnóstico, esse movimento, que a Sofia, a Pistia Sofia, se liberta dos arcontes. Ela passa por cima deles e ela deixa para trás. E por isso, lá no livro das Nações do Bardesanes e no Pistia Sofia, vai ficar bem claro que essa alma que encontra o Cristo em nós, ou o poder de luz, ela não é mais regida pelo destino. Imagina você não ser mais regido pelos destinos que amarram você no mundo e no sofrimento e na dor, mas você ter autodomínio, pleno controle, se você vai encarnar ou não vai encarnar, se você estando dentro de um corpo físico ou fora, você está sempre consciente e tem domínio próprio, porque você acessou uma sabedoria e se libertou de todos os tipos de condicionamentos que mantêm você preso na ignorância. E aí, para ilustrar também a partir do Evangelho de Tomé, também me lembrei de uma passagem, o dito 11. Disse Jesus: esse céu passará, e passará também aquele que está por cima deste. Os mortos não vivem, e os vivos não morrerão. Quando comis o que era morto, vós o tornáveis vivo. Quando estiverdes na luz, que fareis? Quando éreis um, vos tornastes dois. Mas quando fordes dois, que fareis? E aí são aqueles ditos do Evangelho de Tomé, bem filosóficos, né? Mas vejam que eu queria chamar a atenção aqui, pegando esse dito, é justamente que o Tomé está usando a mesma linguagem que o Paulo, do vivo e do morto, e daqueles que se alimentam desses elementos e se libertam, e dos que continuam a ser mortos, e daqueles que estão na luz. E o que a gente vai fazer se a gente chegar ao pleroma? Quando éreis um, quando estavam no pleroma, a alma se tornou dois e caiu. Quando for de dois, o que você vai fazer? Você vai buscar se tornar um novamente. Então, quando a alma se unir ao espírito, ela é possível o retorno ao pleroma. Enquanto a gente é dividida e a gente permite que o falso espírito nos engane e nos encaminhe para as direções da ilusão e da delusão e do sofrimento, a gente vai continuar dividido. Quando a gente se une, a gente retorna à luz. E, no fim, o ensinamento gnóstico ele é muito repetitivo, se a gente começa a ver exatamente repetitivo, porque é isso. Eles estão mostrando o caminho e tentando, de todas as formas de mitos e ditos e abordagens, mostrar isso para aquele que busca o ensinamento. Vou passar agora para o Evangelho de Filipe. Se alguém quiser comentar, eu faço uma pausa e vou ler o chat. Vou até sair daqui um pouquinho para ver vocês. Alaia, Oi, não sei Thiago. se é uma dúvida com certeza. A parte que você falou, né, de Paulo ser ali dos anos 50, 60, né, e ainda não ter essa organização eclesiástica, né, não tem motivos para Paulo ter ligações com a igreja, né, em si, e com a questão eclesiástica. Quando tem aquelas cartas que a igreja de Éfeso, a igreja, isso daí é da tradução mesmo? Ou ele realmente estavam falando, na verdade, de grupos gnósticos? Eu realmente não tenho assim na minha cabeça, né, essa Uhum. referência. Quando fala pessoal, eu sei, né? Eu fui da igreja Sim. Éfeso, o pessoal, os romanos.
esses irmãos eram de sistemas eclesiásticos ou eram grupos independentes, como os gnósticos? Isso realmente eu não lembro. Na época do Paulo, a gente vai ter muitos grupos diferentes. Dentre esses grupos, vai ter grupos ebionitas, ligados mais à tradição gnóstica dos nazarenos, que vão ficar mais para o Oriente. A gente vai ter grupos setianos, mais ligado às tradições que vêm dos essênios e param no Egito, e aí tem esse gnosticismo egípcio, né? E a gente vai ter aí outros grupos, ainda não tem Valentino, ainda não tem Basílides, né? Mas tem algumas comunidades. Eu, pessoalmente, vejo essas referências como uma forma da tradução mostrar que a igreja existia. Porque quando a gente lê a igreja, a gente que foi criado dentro de uma visão de igreja, que veio de Jesus e passou por uma sucessão apostólica, fica parecendo como uma coisa linear, contínua e única, né? Mas a gente também vê que a palavra eclésia vai se referir justamente a um grupo onde pessoas estão reunidas em busca do Espírito. Um grupo onde há, aqui para usar até uma expressão teosófica, onde há pelo menos algum shela aceito ou algum iniciado. Ou estou esoterizando, né? Mas seria justamente esses pequenos grupos cristãos gnósticos, na minha opinião, tá? Que vão ser alimentados com essas cartas e com alguns ensinamentos de um grupo de gnósticos itinerantes. Tanto que em algumas passagens, que eu acredito serem verossímeis, a gente vai encontrar a ideia de que o Paulo planta e o Apolo rega. E aí tem uma discussão entre quem é esse Apolo, né? Eu acho que é Apolônio de Tiana, porque Apolo era muito versado nas escrituras, mas era um filósofo, né? E ele viaja muito, assim como Apolônio de Tiana viajava muito. Se a gente sabe quem é Apolônio de Tiana como, né, pitagórico, estoico, filósofo e dotado de grandes poderes taumatúrgicos, mágicos, né, como Jesus diz que curava, etc., Apolônio também curava, né? Então, se a gente sabe quem é Apolônio, e se essas comunidades estão sendo construídas, plantadas por Paulo, e Apolônio está indo lá aprofundar o ensinamento que o Paulo já deu à base, então a gente só pode ter um Paulo gnóstico aqui, porque um gnóstico vai andar com os filósofos, um gnóstico vai andar com o neopitagórico, com alguém da estirpe espiritual de um Apolônio de Tiana. Então eu vejo esses grupos que o Paulo está escrevendo como pequenos grupos gnósticos, que ele está mandando ensinamento. Claro que depois que a igreja, mais de 100 anos depois do Paulo, vai começar a se estruturar, ela vai se aproveitar da existência desses grupos e dizer, olha só, eles são do nosso time, eles pertencem a nós. Mas eles não pertenciam a instituição eclesiástica nenhuma. Eles eram um grupo. Assim como aqui, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas assim como aqui a gente tem o nosso grupo virtual, lá em Brasília a gente tem o Instituto Garba, que se encontra pessoalmente às vezes, são amigos. Em São Paulo tem o Núcleo Lux Tisiu, com o Alberto, a Jane e outras pessoas. Em Porto Alegre a gente tem alguns amigos daqui que são de Porto Alegre, às vezes se encontram pessoalmente. São núcleos de pessoas se reunindo para estudar os mesmos assuntos. E tem aquele que vai indo dar as palestras de vez em quando, né? Itinerante. Eu vejo assim, pelo menos. Não sei se te responde, mas eu penso nessa eclésia como uma congregação espiritual, muito mais do que uma instituição. Tem uma coisa que eu gosto muito nessa questão da discussão de Paulo. Paulo, como a gente, né, em geral conhece, sabe, foi um viajante, viajou muito, principalmente viajava junto com seus companheiros, codiscípulos e com Apolo, né? Apolo é que dava mesmo o ensinamento, né? E Paulo estava ali fazendo esse trabalho. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana, né, começa a tentar se construir, vocês sabem que o Novo Testamento inicial não continha as cartas de Paulo. Por quê? Porque Paulo dizia coisas opostas ao que eles queriam construir. E o grande herege Marcion usava as cartas. Então, se o herege está usando, então a gente não vai usar. E não só o Marcion, né? Paulo era extremamente respeitado por outros grupos gnósticos.
Quando vocês lerem o livro do Bardesanes, vocês vão ver que ali fica bem claro que em alguns ambientes não havia essa distinção que hoje a gente vê. Esses são cristãos católicos e estes são gnósticos. Eram buscadores cristãos. Por Aos isso, poucos, desculpa, por isso que os valentinianos se misturavam com os cristãos e o Irineu começou a se incomodar, porque era tudo cristão, cada um com uma interpretação. todos nessa mesma busca de despertar o Cristo em si. Todos nessa mesma busca de encontrar tais verdades. Cada um com a sua motivação, com a sua organização. Então, isso foi grandemente disseminado por Paulo, como a gente conhece, e nesse sentido, Paulo escrevia muitas cartas para muitos dos grupos que ele ou formou ou conduziu, mas que esteve presente. Quando a ICAR, né, começa a tentar se formar, ela precisa de gente. E não era como hoje em dia, que a gente tem redes sociais e a gente lança um chamado e consegue em uma semana reunir milhares. Não é assim simples. Vocês conseguem imaginar como seria difícil naquele tempo formar grupos? Muito difícil. Como que o ensinamento de um judeu lá da Palestina chegaria lá em Roma, ou no sul da França, ou na Grécia, na Turquia? Não é assim simples. Então, Paulo e Apolônio fizeram um trabalho muito grande, não só eles, mas eles fizeram em grande parte um trabalho muito grande de disseminação. E aí o que acontece? A princípio, as cartas de Paulo foram renegadas. Mas aí, né, vamos negociar. Espera aí, se ele já tem um monte de grupo e a gente precisa de grupo, quem sabe a gente dá uma organizada no que ele fala e podemos, se você não pode brigar contra, você se associa. Vocês já ouviram falar disso, né? Então, trouxeram Paulo para dentro da igreja, construíram uma história para ele, que é muito fácil de ser derrubada, e ninguém, nenhum estudioso, diz que todas aquelas cartas são de Paulo. E as próprias cartas, se vocês lerem com atenção, tem muita coisa que não faz muito sentido. Numa hora diz de um jeito, na outra hora diz de outro. Elas são extremamente católicas. Quando a gente, na formação da Faculdade de Letras, a gente aprende muito na linguística, né, a ler o estilo do autor. Tem palavras-chave e jeitos de dizer e formas de construir que os autores sempre usam, né? O Alberto usa muito e, que, né? E a gente vai ver muito e, que nos textos. Então, se a gente vê um texto que não está cheio de e, que, não deve ser do Alberto. Não é do Alberto. O mesmo é que a gente revisa os textos dele. O mesmo vale para o Paulo. Os Atos dos Apóstolos, que é a biografia de Paulo, até os historiadores mais céticos, ortodoxos, ateus, já sabem que é um texto posterior, que não é verdadeiro e foi construído pela formação da igreja. Então, a gente não pode tomar como verdade aquilo. E aí a gente vai desconstruindo. E aí tu ia falar, então... Ou é difícil de existir textos antigos que, nas suas cópias e cópias e cópias, ainda mais naquele tempo que dependia de um manuscrito, né? De pessoa que copiasse mecanicamente com a mão, né? Aquele texto, era muito fácil haver distorções, e a gente estudando, eu, a Laia e o grupo, textos da Biblioteca de Nag Hammadi, a gente vê que muitos deles aparecem os próprios comentários do escriba que está copiando. Tem hora que você olha e as pessoas mais especializadas, elas comentam isso nos textos, aí, de repente, o jeito de falar muda e depois retoma, como se o tradutor, o copista, tivesse aproveitado para esclarecer aquele ponto a partir do ponto dele. Então, tem que ter esse discernimento para fazer essas definições e essas escolhas. E aí, então, respondendo essas questões, é meio esperado, ainda mais sabendo que o Novo Testamento, da forma como foi montado, a imagem mais antiga que se tem, a cópia mais antiga que se tem, está aí pelo século X ou XI, né, entre 9 e 11. Então, passagens que a gente tem em Nag Hammadi, que tem replicadas no Novo Testamento, quem seria a fonte mais fidedigna? A mais antiga.
Os textos de Nag Hammadi são do século I ao século IV. Então, as cópias mais antigas que a gente tem desses textos, desses materiais, estão lá para trás. Então, não é ser anticatólico ou antignóstico, não, é ter essa mente aberta. Não tão aberta que perca o cérebro, né? Mas assim, com certo discernimento, muita inspiração, muita reflexão e um grupo com o qual a gente possa estar conversando, tentar encontrar isso, se isso de fato toca a nossa alma. Né? Porque tem muita gente que prefere, me diz no que eu tenho que acreditar, porque é nisso que eu vou acreditar, porque eu quero. Então, eu quero acreditar para poder ser salvo. Infelizmente, existe muita gente assim. Quem dera a gente pudesse ter mais ensinamentos éticos e questões colocadas da forma correta, acho que se teria menos sofrimento na sociedade, né? Mas obrigada. E um último gancho com o que tu está falando, e eu, dentro do comentário do Mário também, eu acho que os historiadores que fazem um trabalho aí de esmiuçar as origens do cânone novo testamentário, etc., e como que foi montado, e se é inspirado ou não inspirado, porque essa é a grande discussão que eles ficam, né? Eles fazem um trabalho muito bom de mostrar que a Bíblia, como a gente tem, é uma construção humana que passou por vários séculos e pelo viés e opinião de quem botou a mão nesses textos. Então, por isso que eu sempre falo assim, a gente vai permitir que aqueles caras lá, esses dudes, aqueles caras, decidam por mim o que eu vou aprender ou não sobre o que Jesus ensinou, só porque eles decidiram que tem que ser a versão deles? Ou agora eu vou poder ler o original de Nag Hammadi e poder comparar e pôr à prova? Mas dentro disso, quem faz esse trabalho historiográfico, que não é nem ligado a nenhuma espiritualidade, nem religião, nem teologia, nem nada, só mostra aí as fontes. Acho que é muito bom para começar a mostrar, pelo menos para aquela pessoa que ainda acredita que é Deus que escreveu a Bíblia, que ela possa se sentir no direito de... E aí, será que é isso mesmo? Questionar um pouquinho. E aí ter um pouco mais de liberdade. Só um último pontinho exatamente sobre isso. O que não significa que só porque está em Nag Hammadi a gente deva aceitar como verdadeiro. E não é porque a gente aqui está dizendo que vocês também têm que sair concordando. Troca um dogmático por outro dogmático. Não, mas é refletir sobre, pensar sobre, e aí sim ver tais veracidades. Infelizmente, eu também sou do meio acadêmico. No meio acadêmico, você tem muitas disputas de poder, como em qualquer outro ambiente. E muitas vezes os próprios estudos, e a gente tem tido essa oportunidade, que a gente faz em cima do texto descoberto, e aí os historiadores acerca daquilo, os linguistas acerca daquilo, os tradutores acerca daquilo, você vê, porque não tem como, você não tira as suas impressões e as suas tendências para poder traduzir o texto. Não, você leva ser junto. Isento, né? Não tem como ser isento, exatamente. Mas a gente, na leitura, tem que tentar ter a mente aberta para entender, perceber e ir além do que está nas palavras.